Em 1997, durante o Congresso Nacional do Partido Comunista da China, o país definiu como meta construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos até 2021. O objetivo foi alcançado. Em 2020, o país anunciou ter erradicado a extrema pobreza. Com o crescimento do PIB de 5% ao ano e destaque em áreas como veículos elétricos, tecnologia e inteligência artificial, a China se consolida como segunda maior potência econômica do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas, ao contrário do norte global, a China parece imune a crises. A chave para entender o desempenho do país é o controle do Estado na economia. E este é o foco do livro China, Socialismo do Século XXI. Lançado em 2021, o livro já vendeu mais de 30 mil cópias, um feito para uma publicação que trata de economia e socialismo. A obra defende a ideia de que o socialismo de mercado chinês é uma nova formação econômico-social. Para entender como essa formação funciona e quais os projetos para a China do futuro, hoje o BDF Entrevista recebe Elias Jabbour, um dos autores do livro. Olá, eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar sobre a China com Elias Jabbour. Elias, prazer estar falando com você, prazer estar te recebendo aqui no BDF Entrevista. Você que é um dos maiores estudiosos brasileiros a respeito do tema China, esteve no país há décadas, se empenha em entender mais a complexidade desse país tão mal compreendido aqui no Brasil, apesar de ser o maior parceiro comercial, se sabe muito pouco com rigor científico, muito pouco com dados, informações e menos opiniões a respeito da China. E eu queria começar te perguntando justamente a respeito desse seu objeto de estudo do teu livro. Você buscou retratar, entender a China para além dos clichês, dos lugares comuns, a China na sua complexidade, nas suas contradições até. E eu queria te começar perguntando, dessas complexidades, o que mais te chamou a atenção ao estudar a China? Bem, primeiro que eu vou agradecer a chance de estar aqui de novo no Brasil de Fato para emitir nossas opiniões, algo que não é fácil, nós não temos espaço na chamada grande mídia, independente, nós temos já uma caminhada de mais de 30 anos estudando essa questão que envolve a China, com certa profundidade, mas tem veículos como o do Brasil de Fato que abrem essa possibilidade de diálogo e de colocação de ideias fora do senso comum. A grande questão que eu acho é que a própria complexidade chinesa deveria nos obrigar a compreender a China fora dos atuais estatutos epistêmicos que as ciências humanas elas seguem, no caso, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, porque a partir disso a gente começa a perceber que essa complexidade ela só pode ser compreendida a partir de uma visão que compreenda que aquele país, a China, demanda um novo corpo categorial, conceitual, de noções e de teorias para entender aquilo ali. O grande ponto que nós trazemos é que as teorias, sejam ortodoxas ou sejam heterodoxas, mesmo a maioria daquelas que reivindicam o marxismo, elas não têm mais capacidade de entregar uma visão de totalidade sobre a China, né? E a partir disso, qual que é o primeiro insight do livro que nós tentamos trazer? Aliás, vou dar uma atualização, que já chegou a 40 mil cópias vendidas do livro, né? Parabéns. Que a China ela é uma nova formação econômico-social, ou seja, existe uma nova forma histórica que surge na China a partir de 1978, essa forma histórica ela vai ganhando cada vez mais novos contornos e mais profundidade e mais regularidades a serem construídas, né? Por exemplo, aqui acho que o grande ponto dessa nova formação econômica e social é o fato da China ser parte da economia capitalista internacional. Isso obriga com que esse socialismo se diferencie do modelo soviético e construa um sistema de empresas e um sistema de bancos amplamente orientados ao mercado, mas sob propriedade pública, sob a propriedade pública e orientado ao mercado.
Afora isso, um ponto que já estamos há um tempo é que essa complexidade chinesa ela vai deixando de ter uma relação direta com as complexidades que envolvem os chamados estados desenvolvimentistas ou os latecomers asiáticos em especial, como a Coreia do Sul, o Japão, a província de Taiwan, Hong Kong, Singapura, etc. Primeiro, porque já é um senso comum também falar que a China é uma experiência em que o Estado tem um amplo domínio sobre a economia. Tá? Eu acho que isso é um senso comum cada vez maior. O que nós estamos buscando trazer agora é que a dinâmica chinesa de acumulação ela tem uma outra particularidade que trata-se de uma dinâmica de acumulação liderada por um partido comunista. Tá? O que não ocorre na Alemanha, o que não ocorre no Japão, não ocorre na Coreia, não ocorre nos Estados Unidos, na Alemanha. Isso significa, por exemplo, só para terminar esse argumento, que a realidade chinesa é tão complexa que uma das diferenças de um Estado desenvolvimentista tradicional com um Estado socialista, que é o nome que nós estamos dando agora, que é o caso da China, é que um Estado socialista, o Partido Comunista, ele tem tamanha capacidade de agir conscientemente sobre a realidade, que ele mesmo introjeta elementos de contradição no seio econômico, de forma que isso gere movimento, e ao gerar movimento, leva-se a sociedade inteira chinesa a buscar soluções para as contradições que vão surgindo desse movimento. Né? Ou seja, o elemento consciente que introduz a contradição como forma de manter o objeto em movimento. Eu acho que essa é algo ultra complexo e sim, como eu coloquei no começo, demanda a construção de uma nova teoria para entender aquela realidade. Você pode me dar um exemplo desse tipo de contradição inserida pelo governo para regular essa economia? Eu acho que, por exemplo, as inovações tecnológicas em geral, elas são formas em que esse Estado comandado por um partido comunista, elas são utilizadas para serem introduzidas na economia, com um pré-cálculo das contradições que vai se gerar essa injeção de uma tecnologia nova, quanto que de crescimento econômico vai gerar a solução dessa contradição, ou seja, qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que a China vai se transformando cada vez mais em uma forma histórica, e o próprio socialismo pode ser visto dessa forma, como uma sociedade cada vez mais baseada na ciência, ou seja, um governo que tenha na ciência um instrumento de governança, né? Ou a transformação da razão em um instrumento de governo. Essa é a grande novidade e o que define, a meu ver, o que é socialismo no século XXI em relação a outras formas históricas que também podem ser chamadas de socialistas, como Cuba, como Vietnã, como Laos, como Coreia Popular, etc., né? Agora, é impossível falar de futuro ou perspectivas para o que vai acontecer sem levar em consideração o avanço tecnológico, em particular da inteligência artificial. Como é que a China vai estar se preparando para isso? Eu vi uma estatística que a China agora está investindo pesado na formação de engenheiros. Se forma muito mais engenheiros do que outros países. Existe uma iniciativa focada nisso, né? E uma explicação seria porque eles vão substituir empregos que vão acabar com a inteligência artificial. Você acha que esse é um dos exemplos? Queria ouvir mais a tua opinião a respeito de como a China vem se preparando para essa inteligência artificial. Então, um dos pontos desse livro que nós colocamos é que, vou dar um exemplo aqui que não tem relação direta com a questão, mas eu vou chegar nessa questão. A China tirou do campo e colocou na cidade, nos últimos 10 anos, 200 milhões de pessoas, o que significa quase que um movimento de um Brasil inteiro do campo para a cidade. Esse movimento não é somente da transição de pessoas das zonas rurais para a zona urbana, mas significa educação, saúde, saneamento básico, casa, etc., para 200 milhões de pessoas. Tá? Isso só pode ocorrer num país como a China, e sem que carregue consigo as mesmas contradições que processos de êxodo rural que acometeu o Brasil. Por quê? Porque a China ela desenvolveu mecanismos utilizando a inteligência artificial, utilizando o Big Data, utilizando o 5G de planificação da destruição
criativa jupiteriana. Ou seja, aquele projeto de destruição criativa que, quando surge uma tecnologia nova, vai gerar uma contradição no campo da estrutura econômica, no caso do desemprego estrutural, e o enfrentamento a esse desemprego estrutural a partir da abertura de novos campos de acumulação de economia é um desafio constante na China de hoje. Esse mesmo desafio de utilizar dessas mentes dos engenheiros de projetos, que eu chamo, os economistas de projetos, ou todos aqueles seres humanos na China orientados a trabalharem em projetos em projetos e na planificação da economia, essa inteligência toda é orientada para quê? Para enfrentar as contradições que uma inteligência artificial sendo aplicada em massa no país pode trazer, incluindo o desemprego estrutural. Então, a China é um país em que 24 horas por dia, cerca de 2 milhões de pessoas, que são pessoas que trabalham com projetamento e com planificação, elas são obrigadas a pensar na geração de 13 milhões de empregos urbanos no país, ou seja, a missão delas é essa. Ou seja, essa é uma forma histórica que nos obriga a constatar que a inteligência humana ainda é incapaz de dar conta, de entregar uma explicação de profundidade científica para essa forma histórica que surge na China de hoje. E você falou 13 milhões de empregos por ano, eu imagino. 13 milhões de empregos por ano. 13 milhões por ano. O que está acontecendo? Como é que isso está sendo feito? Existe alguma dica já do caminho que a China vai adotar para conseguir gerar tanto emprego? Primeiro, eu acho que as obras de infraestruturas na China continuam a todo vapor, porque a China, por mais que ela tenha avançado muito nas infraestruturas, ainda tem muito território a ser integrado ao mercado nacional chinês, né? Eu acho que esse é um ponto. O outro ponto é o quê? É que a expansão da técnica, ou seja, a expansão da indústria, ela vai gerar empregos em serviços tecnológicos ligados à indústria. Então, acho que esse é um outro ponto, ou seja, existem milhões de empregos sendo gerados em serviços tecnológicos relacionados à indústria. E um outro ponto que está se transformando em uma fronteira de geração de novos empregos são as tecnologias voltadas à construção de fontes alternativas de energia, como, por exemplo, carros elétricos, placas fotovoltaicas, baterias, etc. Ou seja, toda essa economia verde industrial baseada em energia verde também tem gerado milhões de empregos, principalmente desses engenheiros que saem das universidades todos os anos. Então, existem novos campos de acumulação que surgem e ressurgem na China ciclicamente, muito por conta da ação dessa massa de gente que trabalha em torno do enfrentamento das contradições de uma economia em movimento muito rápido como a China. É curioso, porque os estudiosos calculam que a quantidade de desempregados construído por causa da inteligência artificial vai gerar em torno de 20% da mão de obra que existe hoje. E a China parece ser um dos poucos países que está enfrentando esse problema de frente, né? Você conhece algum outro exemplo de algum país que está se dedicando tanto a não apenas combater esse tsunami de desemprego que está se avizinhando, mas ativamente melhorando a situação de vida, a condição de vida dessa população? Lembrando que a China erradicou a pobreza há uns anos atrás, erradicou a pobreza extrema e agora está caminhando para não só manter essa situação, mas melhorar os índices de qualidade de vida da população, tanto no campo como na cidade. Você conhece algum outro exemplo de país que está cuidando tanto do macro da sua população como um todo? Olha, eu vou ser muito honesto assim, porque eu gosto de debater muito no campo das diferenças entre capitalismo e socialismo, tá? Porque eu acredito que o socialismo ele é uma realidade no mundo de hoje, tá? Então, eu falo de forma muito objetiva e clara, isso qualquer pesquisa empírica pode demonstrar que o capitalismo, na sua forma financiarizada, como dinâmica de acumulação dominante no capitalismo hoje, a financiarização não é um acidente, ela é o capitalismo. Esse capitalismo não consegue entregar mais nem presente nem futuro para as populações, tá? Isso não é uma palavra de ordem, isso aí é uma constatação de quem viaja aos Estados Unidos, Europa, qualquer país europeu, a quantidade de cracolândia, as pessoas, as infraestruturas deterioradas, as pessoas mendigando nas ruas, enfim, uso e abuso de drogas, enfim, tudo isso que nós imaginamos, que nós sabemos que ocorre no Ocidente e na sua franja, vamos dizer assim. Então, eu vejo a China, por exemplo,
de forma científica como a engenharia social mais avançada do mundo, inclusive por ela ter capacidade de se concentrar para o enfrentamento dessas questões que você está trazendo a nós aqui. Agora, tem um outro país que também está na mesma, também é parte dessa nova classe de formações econômicas sociais que surge em 78 na China, que é o Vietnã. O Vietnã é um país que está surpreendendo muito o seu desempenho econômico, cresce a 6% em média há 30 anos, é um país com 100 milhões de habitantes, com uma herança maldita da guerra com os Estados Unidos, ou seja, o Vietnã tem regiões do país que são inabitáveis por conta da guerra até hoje, mas o Vietnã tem tido desempenho econômico impressionante e saltos quantitativos também impressionantes no campo de DH, de inclusão social, inclusão de pessoas no mercado de trabalho. O Vietnã ele caminha para ser mais uma experiência socialista de sucesso, e eu tenho dito, inclusive, que o Vietnã pode vir a se tornar lá na frente uma nova Coreia do Sul, inclusive, só que socialista, não capitalista. Né? Então, o Vietnã é um país também a ser estudado para aqueles que estão interessados em entender o futuro da humanidade. Né? Um dos maiores pontos, né, dessa diferenciação entre o socialismo e o capitalismo é o rentismo, né, Elias? Não tem rentismo na China, apesar de ter um monte de milionário, ter um monte de empresas, ter ricos pra caramba, mas não tem rentismo, né? Ninguém aposta na especulação. Então, a China, seu sistema financeiro, ele é estatal, então a repressão financeira é muito grande, né? Então, de cada 100 dólares que a China coloca na economia em circulação, 97 vai para a produção de bens e serviços, enquanto os Estados Unidos chegam na metade disso. Daí, porque a economia estadunidense é uma economia muito financiarizada. Por outro lado, essa questão de, apesar de ter milionários e bilionários, também essa é uma contradição que vai definir o futuro da China. Por quê? Porque a grande questão chinesa hoje, que é a desigualdade social e a desigualdade territorial, ela chegou num ponto tal que somente cortando na carne que vai haver uma solução a essa questão. Tanto é que o Xi Jinping, a governança dele desde 2017 para cá, tem aumentado o controle sobre os bilionários e milionários, a ponto de, nos últimos 5 anos, cerca de 1/3 dos bilionários e milionários do país fugiram da China, e quem ficou na China já perdeu mais de 1/3 da sua renda patrimonial. Isso significa o quê? Que um fenômeno que é um pouco maior do que no outro nível, que a cada vez maior integração da propriedade privada ou não pública, porque isso daria uma outra discussão de caráter histórica, né? Pela propriedade pública, ou seja, 5 anos atrás, a grande propriedade privada na China somente tinha 5% das suas ações nas mãos do Estado, hoje é 20%, o que significa que existe um avanço do setor público sobre o privado, tá? E isso tem servido como um mote fundamental para o enfrentamento das desigualdades sociais da China. Isso também, do ponto de vista da teoria, que eu acho que é o que mais me interessa, é que a China vai enfrentando uma contradição que é das sociedades capitalistas, que é a contradição entre a microeconomia, que é o que nós ensinamos nas faculdades de economia, e a macroeconomia. A microeconomia é a contabilidade da firma, ou seja, é aquela contabilidade orientada ao lucro, enquanto que a contabilidade social, que é a macroeconomia, é a contabilidade do Estado, ou seja, é a contabilidade que é orientada à sociedade. Na China, na medida que o Estado opera uma situação e que uma série de ondas institucionais vai levando que o setor público se absorva cada vez mais pedaços do setor privado, a dicotomia entre macroeconomia e microeconomia tende a desaparecer, porque a contabilidade da firma na China ela tem que estar cada vez mais orientada pela contabilidade social. Esse é um outro fenômeno também que está ocorrendo na China de hoje. Ou seja, a superação da dicotomia entre macro e microeconomia, assim como quando nós falamos em inovações tecnológicas disruptivas, como o 5G, o Big Data, inteligência artificial, o computador quântico, também vai ficando cada vez mais difícil compreender as diferenças entre plano e mercado. Então, também tem uma outra forma de mediação da economia, superior do planejamento do mercado surgindo na China, que é o que nós chamamos de economia de projetamento, no caso, né? Uma economia que opera a planificação em um nível superior, em um nível inimaginável há 10, 20, 30 anos atrás, né? Ou seja, a China hoje consegue operar 3, 4 mil intervenções no seu território simultaneamente, né? Isso significa mais de 100 PACs, sendo os nossos programas de aceleração do crescimento, sendo executados simultaneamente no país como a China. Elias, você falou um negócio que me chamou a atenção, uma coisa que é quase inimaginável aqui para a nossa realidade,
que o governo vem enfrentando e reduzindo o número de bilionários que tem no país. Os bilionários chineses não morrem de amor pelo Xi Jinping. Ainda assim, como é que esse governo se mantém? Como é que... É muito raro você ver um governo que se mantém apesar de bater de frente com o poder econômico, com os mais ricos. O que garante isso? O que impede disso acontecer na China? Porque o poder político, uma das características chinesas, porque as pessoas gostam muito de falar de capitalismo de Estado, que a China não é socialista, é uma experiência capitalista, mas elas não observam que o capitalismo ele só se realiza enquanto forma histórica quando a burguesia alcança o poder político. Não existe capitalismo sem burguesia no poder. Né? Acho que esse é um ponto. E na China, a burguesia ela existe, mas ela não ocupa o poder político. Desde 49, ou seja, ela não ocupa o poder político. Né? Então, é evidente que na medida em que você cria uma massa de milionários e bilionários, fruto de um processo de tentativa e erro, que é uma característica do socialismo, o socialismo ele é uma construção que vai mais errado do que acertar por conta da sua novidade, né? Por mais que esses bilionários possam ter influência no poder político, eles não têm o poder político, e na medida que tentaram chegar um pouco próximo deles, foram seriamente repreendidos, como aconteceu com o Jack Ma, por exemplo. Né? Se explica por quê? Porque tem o Partido Comunista no poder, um bloco histórico que orienta o país ao socialismo e à consecução do comunismo, e que vê de forma estranha uma outra classe social ocupando esse lugar. É a mesma coisa do Brasil, como os trabalhadores têm que tomar o poder no Brasil. Tem trabalhadores no Brasil, pode ter acesso ao 13º, pode ter acesso a alguns benefícios, entre aspas, mas alcançar o poder político jamais. Mesma coisa na China, só que o contrário, né? Então, o que explica é a questão do poder político. O poder político, na China tem um bloco histórico que ocupa o poder político que ele é completamente diferente de qualquer bloco histórico, de qualquer superestrutura de poder político que existe nos países capitalistas, ou seja, isso é completamente diferente. As instituições políticas chinesas só encontram paralelo no Vietnã, no Laos, na Coreia Popular e em Cuba, por exemplo. Né? Enfim, é um negócio muito mais profundo do que se imagina, eu acho, né? Falando em profundidade, como é que começou esse seu interesse pela China? O meu interesse pela China, aliás, a China não é o meu objeto de estudo, a China é a minha unidade de análise, né? Porque eu entrei no curso de Geografia na USP em 93, eu já era militante de um partido político, do PCdoB, com 16 anos de idade, eu já militava, entrei na faculdade com 17, e a grande questão da minha cabeça era entender se o socialismo, por que ele caiu, né? E se ele, antes do que cair, né? Entender a queda dele, mas também compreender se cientificamente o socialismo ele é plausível, ou seja, uma coisa nós temos uma visão utópica de sociedade, de relações entre ser humano e natureza, o mundo como o reino das testemunhas de Jeová, da igualdade, da justiça, isso é utopia. A minha questão era saber se essa sociedade superior à capitalista era cientificamente afiançável. Então eu busco, desde os meus 17 anos de idade até hoje, eu tenho 49, tentar dar cientificidade, né, à noção de socialismo enquanto possibilidade real de poder político. Acho que esse é o meu grande interesse de estudo há 30 e poucos anos, né? Eu já tenho uma resposta para isso e hoje busco respostas para como que eu posso dizer, captar o fluxo dos acontecimentos de uma formação como a China e transformar esse fluxo de acontecimento em conceitos, categorias capazes de entregar uma visão de totalidade daquela realidade. Acho que esse é o desafio do intelectual nosso hoje, né? Agora a gente vai abordar um outro aspecto da realidade chinesa, que é o meio ambiente. A China passou, em algumas décadas, de ser um dos países que poluíam mais no mundo para ser um dos países que investem mais em tecnologia verde, em cidade sustentável, e a gente vai conferir agora no VT. Há pouco mais de 10 anos, a China parecia sufocar em sua própria fumaça. Imagens de uma Pequim cinzenta, coberta por uma névoa espessa de poluição, rodaram o mundo. Mas, em tempo recorde, o país conseguiu reverter esse cenário.
Entre 2013 e 2020, a poluição do ar na China caiu 40%, segundo o Instituto de Política de Energia da Universidade de Chicago. Só em Pequim, a redução foi de 56%. O ar mais limpo já aumentou em 2 anos a expectativa de vida dos chineses. Como isso foi possível? A resposta passa por uma ofensiva do governo chinês. Foram mais de 270 bilhões de dólares em investimentos, fechamento de usinas a carvão, restrições a veículos poluentes e metas ambiciosas para a energia limpa. Hoje, a China lidera a produção mundial de turbinas eólicas e painéis solares. Além disso, o país aposta em soluções urbanas inovadoras, como as chamadas cidades esponja, que reaproveitam a água da chuva e reduzem o impacto das enchentes. Ainda há desafios, como a recente alta nas emissões pós-pandemia, mas o recado está dado. Com vontade política, é possível transformar até o céu mais cinzento. Cada vez mais verde e sustentável. A gente falou antes de que a China havia tirado 800 milhões de pessoas da pobreza extrema e tem esse projeto em andamento de continuar melhorando a vida dentro do país e para os seus cidadãos nas próximas décadas. Dá para fazer um exercício de imaginação e tentar imaginar como é que vai estar a China em 2050, por exemplo? Essa questão de uma possível guerra no qual a China possa estar envolvida até lá. Eu trabalho com essa hipótese de forma muito clara, ou seja, tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio são guerras proxy que, no fundo, que tem como pano de fundo cercar a China, cercar o projeto chinês da Belt and Road Initiative. O Irã é um caso muito claro disso. O Irã é um país estratégico para essa iniciativa global chinesa. Então, acho que é muito complicado fazer uma previsão do que vai ser até 2050, quando, na verdade, a China já está empenhada em uma guerra tecnológica e uma guerra pela sua própria sobrevivência enquanto experiência civilizacional. Ou seja, então, acho que tem que colocar esse porém. Agora, que a conta dessa história toda, como foi colocado no meio ambiente, é também aí uma das diferenças entre capitalismo e socialismo. E como nós falamos em governo baseado na razão, também colocamos na conta essa capacidade da China, por exemplo, ela injetar centenas de bilhões de dólares em inovação tecnológica com essa finalidade, né? Então, acho que esse é um ponto. Agora, o que vai ficar claro, já acho que antes de 2050, mas em 2035, né, é de que existe possibilidades para a humanidade serem entregues, e o lugar onde elas estão sendo entregues é na China. Só que nós temos que ter a capacidade de observar, de que aquilo é uma experiência socialista, ou seja, que é o socialismo que está entregando para a sociedade, para a humanidade, algum futuro. E 2, se aquilo for capitalismo, como a maioria das pessoas acredita, inclusive no campo da esquerda, nós vamos ter que admitir que o capitalismo ainda tem uma longa estrada civilizatória pela frente. Tá? Então, acho que a reflexão é essa, ou seja, já em 2035 vai ficar muito claríssimas as diferenças do que ocorre na China e no resto do mundo. E universalizando a experiência chinesa é a diferença entre capitalismo e socialismo, né? Você falou de guerra, você acha que é possível que a China entre militarmente em algum conflito, seja do Irã agora, seja algo relacionado a Taiwan, num futuro próximo? A questão eu tenho dificuldade de fazer previsões, porque eu acho um exercício um tanto quanto diletante, né? Mas, observando a história da humanidade até hoje, da ascensão e queda das grandes potências, nós temos que estar abertos a todas as hipóteses. A hipótese da China ser provocada a um nível tal, envolvendo Taiwan, em que ela tem que se envolver numa guerra regional, acredito que não interessa nem para Taiwan e nem para a China uma guerra, um confronto militar, não interessa para nenhuma das partes do estreito. Agora, o que vai acontecer é que é um cerco cada vez maior à China por parte dos Estados Unidos. Essa é a grande questão. Se isso vai levar a China a um confronto militar, isso é uma outra história, tá? Eu não posso te dizer aqui com precisão se vai ser assim ou não. Mas esse é o ponto que nós nos encontramos hoje, de uma experiência exitosa como a chinesa, e está sofrendo cada vez mais a pressão, o cerco, a guerra midiática, a guerra semiótica, a guerra informacional, a tentativa de quebrar as suas fontes de recursos naturais, as fontes de recursos alimentícios,
energéticos, etc, etc. A China está passando por essa fase hoje, que é a da tentativa de ser autossuficiente um mundo que é cada vez mais hostil à experiência dela. Quando eu falo mundo, eu estou falando desse ocidente coletivo, né? Que é quem tem poder de fato no mundo. Cada vez mais hostil ao seu desenvolvimento. Então, é uma realidade a ser observada, como nós temos tentado todos os dias, todas as horas, porque o mundo anda muito dinâmico, né? O mundo também está sendo controlado pelas Big Techs, que tem um poder enorme a respeito daquilo que a população pensa, controlando o algoritmo, aquilo que todo mundo vê no seu smartphone. E uma das maiores vítimas é a palavra socialismo, que você está falando bastante e que está colocando na conta dessa melhora da qualidade de vida, do meio ambiente na China. Você vê uma reversão disso? Você vê que você consegue imaginar em algum momento o soft power chinês sendo exercido? Você vê planos para isso, para a China exercer um soft power para divulgar mais as benesses desse sistema e combatendo essa vilificação do termo socialismo? Eu acho que os chineses já fazem isso, porque cada vez mais, no caso do Brasil, por exemplo, não sei se acho que você deve acompanhar, cada vez mais comitivas brasileiras de jornalistas, empresários, estudantes, empreendedores, está indo de tudo na China todo o tempo. Né? O que não falta é brasileiro chegando na China. E todos voltam completamente bestificados, no bom sentido da palavra, com o que eles veem na China. Um país que funciona de fato. Né? A partir disso, admitir que aquilo é socialismo, isso é uma outra discussão, porque, como eu disse aqui no início, existe uma dificuldade muito grande hoje, e que é uma dificuldade que trava o debate sobre o que é socialismo e o que não é socialismo, que são os estatutos epistêmicos vigentes nas ciências humanas, que é o positivismo, que é a visão que separa teoria e história, sujeito-objeto, que transforma a totalidade em escrava das partes, ou seja, existe todo um estatuto epistêmico que trava o debate sobre o que é realmente socialismo. E, inclusive, as esquerdas no Brasil e no Ocidente em geral, não que o Brasil seja Ocidente, é vítima desses preceitos. Né? Então, é impossível você discutir socialismo a partir de checklists. Por quê? Porque uma realidade ela se transforma e ela vai se solidificando a partir da unidade do velho com o novo. Então, muitas vezes aquilo que nós pensamos que deve ser na nossa cabeça, né, e que nós alimentamos aquilo por anos ou por décadas, quando a gente vai ver no mundo real, é completamente diferente. Porque é isso, o socialismo ele é completamente diferente do que aquilo que muita gente imaginava. Né? Então, romper com esses estatutos epistêmicos talvez seja o grande desafio de quem trabalha com aquela realidade, com profundidade teórica, para enfrentar esse debate que está posto, principalmente na esquerda. Né? Eu acho muito incrível, aqui fazendo desabafo aos amigos do Brasil de Fato, que uma experiência como a chinesa, uma experiência que advoga o socialismo, uma governança que usa todos os símbolos do comunismo, que tem o setor público da economia como dominante de setores estratégicos. Né? A esquerda brasileira nem está ao trabalho de tentar entender aquela experiência. Né? E eu sou uma minoria que, confesso com você, que nós não damos esse trabalho. A esquerda, né? A direita. A direita observa melhor que a gente, inclusive. Mas a esquerda não dá esse trabalho. Por quê? Por puro preconceito. A Europa ainda é uma referência para boa parte da esquerda brasileira, o Atlântico Norte. Então, acabamos que refletir uma cosmovisão dos chineses, que é a mesma da cosmovisão que europeus e norte-americanos têm dos índios e dos negros. Né? Isso sem nós sabermos. Né? Quando alguém de esquerda fala que a China é uma ditadura, uma autocracia, claramente ela não sabe nem do que ela está falando. Né? Porque é uma realidade tão complexa que não cabe medir uma formação histórica dessa espessura a partir de categorias simples, como autoritarismo e democracia, por exemplo. Isso é superficial. Pois né? é, Elias. Claro contigo. O nome disso é racismo. Né? Já que está na moda, numa boa moda, inclusive, enfrentamos a questão racial no Brasil, por exemplo, que é um problema que nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar a forma como a esquerda, a direita, a classe média observa a Ásia, por exemplo, observa a África. Né? A África hoje tem países inteiros se rebelando contra o colonialismo ocidental. E ali não se fala em crise de esquerda, por exemplo, como se fala no Brasil. Né? Ou mesmo ninguém fala em crise da esquerda na China ou na Índia, que são experiências no Vietnã, que são experiências de partido comunista no poder.
Então, como que a gente não consegue olhar para essas realidades e não admirá-las, mas estudando, né? Então, acho que existe um longo caminho a ser percorrido, passa por isso que eu falei aqui, dos estatutos epistêmicos, passa pelo preconceito, pelo racismo, e que aqui no Brasil, de fato, eu fico muito à vontade de falar nesses termos, viu? Sabe? Ou enfrentamos esse dilema posto de compreender essas realidades, ou a gente vai acelerar, vai ajudar no processo de aceleração da desconstrução do Brasil enquanto projeto civilizatório, né? Você falou da democracia, esse é um dos pontos que a China é mais atacada, é considerada um país não democrático. Eu queria que você falasse um pouco mais como funciona essa democracia, porque aqui a gente vai votar cada 2 anos e não faz mais nada, nem cobra, às vezes nem sabe em quem votou, e se considera que aqui é uma democracia porque tem esse título de eleitor e a gente vota. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como funciona na China. A China é um sistema, eu costumo dizer que a China, primeiro que democracia não é o mundo é tão colorido que é preciso falar de uma só forma de democracia. Podemos falar em várias formas de democracia. Então, a China, para mim, eu classifico como uma democracia não liberal, né? Em que o poder é exercido de baixo para cima e sem mediação do dinheiro. Por exemplo, um deputado federal na China, ele é eleito na base, um representante de base, que de forma indireta chega até a Assembleia Popular Nacional. Só que essa figura ele tem que dar satisfações para a sua base o tempo inteiro. Ele é caçado pela base, né? Isso pouca gente coloca isso aí, é caçado pela base e não pelos seus pares, né? E ele fica em Pequim somente 15 dias por ano. O resto da vida dele passa na aldeia em que ele foi eleito delegado de aldeia, por exemplo, de bairro, no caso das cidades. Essa forma de democracia, que é uma democracia que engatinha, que é uma democracia participativa e consultiva, porque na China também tem a parte consultiva, que são os conselhos consultivos políticos, em que as personalidades dos países, das regiões, das cidades, das aldeias se reúnem para também dar opinião sobre o país, funciona muito bem. Tem até um documento na internet, né, que é chamado A Democracia que Funciona, que descreve muito bem como funciona os processos decisórios na China, que é muito importante procurar para ler. Eu acho que, enfim, a China é uma democracia não liberal e que avança a passos muito interessantes na constituição de uma forma histórica muito mais democrática e participativa do que no Ocidente. Eu lembro aqui de uma experiência pessoal. Eu visito a China já há 20 anos, né? Que eu visito a China com regularidade, né? Sendo que na última vez fiquei 2 anos lá porque eu trabalhei no Banco dos BRICS com a presidenta Dilma Rousseff. Morava em Xangai. No bairro que eu moro, por exemplo, nenhuma decisão de construção ou de qualquer intervenção pública na cidade ou privada no bairro não passa se não for aprovado no conselho do bairro, por exemplo, na Assembleia Popular do bairro, no caso. No Brasil isso não existe. Na pandemia, por exemplo, foram mobilizados 400 mil profissionais de saúde no âmbito da aldeia e dos bairros, ou seja, de baixo para cima. Então, a China é uma forma histórica que vai dar margem a uma outra forma de sociabilidade, né, superior à capitalista, do meu ponto de vista, né? Qual você acha que é o maior estereótipo errado que nós aqui no Brasil temos em relação à China? O que a gente vê de mais errôneo? Eu acho que essa questão da mão de obra barata e o trabalho escravo, porque os salários na China crescem há mais de 10 anos acima da inflação, acima do PIB e acima da produtividade do trabalho, né? O salário industrial na China hoje, o trabalhador industrial na China ganha mais que um brasileiro hoje, né? Então a China não vende produtos baratos porque é trabalho escravo, ela vende produtos muito baratos porque tem uma escala de produção muito grande, né? Porque tem políticas cambiais, políticas de juros, de crédito, altamente atraentes para a produção de bens e serviços, né? Então acho que esse é o estereótipo mais pobre que eu vejo por aí, né? Eu vi você falando que a esquerda precisava de um projeto que fosse sofisticado e que ao mesmo tempo olhasse para o Brasil, entendendo o Brasil. O que você quer dizer com isso? Você já deu algumas dicas de olhar os outros países com menos preconceito, olhar outras formas de desenvolvimento. Muito do progresso chinês é acreditado a essas duas filosofias que atuam em conjunto, se complementando, o taoísmo e o confucionismo. A gente não tem algo parecido aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco mais o que você acha que é o caminho ideal que a esquerda poderia seguir e não está seguindo aqui no Brasil. Eu acho que uma das características do debate público brasileiro é que as categorias de totalidade elas não existem mais no debate público, né? Então, projeto nacional, socialismo, capitalismo, desenvolvimento,
política industrial, substituição de importações, enfim, todas essas categorias de totalidade que nos ajudam à construção de uma tática, uma estratégia de uma tática política adequada, elas desapareceram do debate público, né? Então nós temos que trazer de volta essas categorias para o debate e observar a história, ou seja, as esquerdas na periferia do capitalismo que não reivindicam a bandeira da nação, que não reivindicam uma visão nacionalista, entre aspas, revolucionária, que não reivindicam mesmo o nacional-desenvolvimentismo. É uma esquerda um tanto quanto estranha, né? É uma esquerda que ela é muito mais próxima de uma esquerda social-democrata europeia ou os liberais do Partido Democrata do que de uma esquerda que alcançou o poder político da periferia. A esquerda que deu certo na periferia, que é aquelas que alcançaram o poder político e que exercitam o poder político, elas chegaram lá a partir de blocos históricos cujo centro era a defesa da nação, inclusive. A defesa de um projeto nacional. Eu não sei se você conhece Cuba. Em Cuba, se você vê bandeira de Cuba, tem em tudo quanto é canto. Na China, a mesma coisa. E no Brasil, a esquerda entregou para a direita os símbolos nacionais. A esquerda não discute o Brasil enquanto projeto nacional. O que o Brasil quer ser daqui 10, 20, 30, 40 anos. E uma esquerda que não faz isso, ela não é digna do poder político. Então, o desafio nosso, o nosso desafio é, primeiro, entregar uma visão nacional dos problemas brasileiros e perceber que aqueles que querem o socialismo como eu, né, que o caminho brasileiro ao socialismo passa pela consecução de um projeto nacional de desenvolvimento, ou seja, a construção de uma outra maioria política com essa finalidade, né? Agora, uma esquerda que não reivindica a nação, ou que só reivindica partes dela, ela não é digna do poder político, né? Isso que o século XX nos ensina, isso que o século XXI está nos mostrando, né? Enfim, esse é o drama particular que eu vivo todos os dias, que é virar um peregrino dessa ideia de projeto nacional, né? Mas é da vida, né? Elias, a China teme os Estados Unidos do Donald Trump? Não, já passou dessa fase. A China, ela conseguiu construir. Ela não quer guerra com ninguém, não quer confusão com os Estados Unidos, muito pelo contrário, que ela quer aprofundar as suas relações americanas, mas medo não tem mais. Acho que já passou dessa fase. A China já construiu todo um aparato produtivo, institucional, militar, industrial, bancário, financeiro, capaz de enfrentar qualquer desafio que a realidade impõe a ela, né? Inclusive o desafio americano, acho eu, né? É um alívio ouvir isso. Elias Jabbour, muito obrigado pela tua participação aqui, pelos seus conhecimentos aprofundados. Sempre um prazer falar com você e espero que você volte numa próxima vez, em breve. Não, eu quero muito voltar. Eu quero muito voltar aqui. É um lugar que eu prezo muito, o Brasil de fato. E é uma honra muito grande de estar aqui. Eu já estou me convidando para voltar, com certeza. Obrigado. Um prazer foi meu. E esse foi o BDF Entrevista dessa semana. A gente volta na semana que vem. Tchau.